Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, numa versão, agricultor, noutra versão. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam conectados em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer conectado na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer conectado em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerem conectados em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vocês. Permaneçam conectados no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Amém. Jesus está fazendo aqui uma comparação, obrigado, Abner, dizendo que ele é um pé de uva, ele é uma videira, e dizendo que nós precisamos, como ramos, como galhos nessa videira, estar conectados na videira, porque senão não tem como dar fruto. É uma figura muito simples, é uma comparação muito básica e uma verdade muito clara,
de que se você corta o galho de uma árvore, aquele galho sozinho não pode mais frutificar. Então ele está dizendo, por conta do contexto em que ele vivia. Algumas frutas fazem parte do mundo bíblico. Então, assim, na Bíblia, a gente nunca vai encontrar, eu sou, ou nunca encontraria, eu sou uma mangueira, eu sou uma goiabeira. Esse tipo de fruta, esse tipo de agricultura não faz parte do mundo bíblico. Então a possibilidade era, eu sou uma figueira, eu sou uma oliveira, eu sou uma tamareira, eu sou uma videira. Então algumas frutas eram cultivadas, não com muita facilidade, mas eram cultivadas no mundo bíblico. E aí a pergunta que eu sempre fiz a esse texto é: por que Jesus se comparou a um pé de uva? Por que ele não se comparou a um pé de azeitona? Por que ele não se comparou a um pé de figos? Um pé de tâmaras? Que outra fruta tem na Bíblia? Talvez você está lembrando aí, eu estou esquecendo. Tem outra fruta? A azeitona nem é muito considerado fruta, né? Mas uma árvore que produz fruto. Porque o que eles cultivavam era trigo, azeitona, figos. Oi? Então, eu mencionei tâmara. E não tem, eu não me lembro de outra árvore frutífera que Jesus poderia se comparar. E aí, olhando para esses outros pés, outras plantas, com essas outras frutas, eu só percebi uma diferença. O pé de uva do mundo bíblico que Jesus poderia se comparar, porque ele sempre usou aquilo que estava à sua volta. Então ele buscou ali na agricultura do seu tempo uma árvore frutífera em que ele pudesse se comparar para ensinar essa verdade aos discípulos. A verdade que Jesus quer ensinar é que se nós, como seus discípulos, não estivermos conectados com Ele, sozinhos, a gente não consegue produzir. A gente até pode produzir para nós, a gente pode até produzir para as pessoas, a gente pode produzir muita coisa não estando conectado com Jesus, mas produzir fruto que permaneça espiritualmente falando, que agrade ao Pai como o agricultor, a gente só vai conseguir se estiver conectado com Ele. Então a única diferença que eu consegui perceber da videira, do pé de uva, para as outras plantas, árvores frutíferas, é que o pé de uva dá fruta em cacho. A azeitona nasce individualmente. Figos também individualmente. Tâmaras também individualmente. Uma fruta sozinha. E a videira produz em cacho. É um fruto, mas é um fruto coletivo. Não é como a jabuticaba, por exemplo, e tem uva que até parece jabuticaba, mas a jabuticaba nasce umazinha de cada vez, num talo. No talo da fruta, você vai ter uma fruta só.
Então você olha um pé de jabuticaba e é aquele monte de jabuticaba sozinhas, individuais. Mas você olha um pé de uva, você não vê uma uva em cada talo. Em cada talo tem um cacho de uvas. São frutos coletivos, frutos plurais, que do ramo, do galho, através do talo, se forma um coletivo, um cacho. Não é uma uvinha de cada vez. São vários cachos. Tem cachos menores, cachos maiores, cachos com menos uvas, cachos com mais uvas, mas é sempre em cachos. E aí eu fico imaginando essa figura aqui ao pé da letra. Jesus é um pé de uva. O pai é o agricultor. Então o pai pegou Jesus e plantou na terra. Plantou lá em Belém. E Jesus foi crescendo como esse pé de uva. Foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí alcançou Jerusalém e continuou crescendo, crescendo, e alcançou a Judéia e continuou crescendo, estendendo os seus ramos para Samaria, depois Roma, e continuou estendendo os seus ramos. E esse pé de uva não parou de crescer, foi crescendo, crescendo, crescendo. Tem 2022 anos que esse pé de uva está crescendo. E olha o tamanho que ele atingiu. Hoje ele está ramificado em praticamente todo o planeta. Um homem foi plantado na terra como uma semente e produziu algo que produz e continua produzindo sem parar. Então, se Jesus é a videira, nós somos os ramos, nós quem? A igreja. Então faz todo sentido Jesus ter se comparado a um pé de uva, porque se a videira produz em cachos, então a produtividade de Jesus é sempre coletiva. Olha aí à sua volta e perceba o tamanho do cacho em que você está inserido. Porque eu e você, coletivamente falando, nós somos os ramos que produzem. Mas individualmente falando, nós somos o fruto que foi gerado de um ramo. Quando você nasceu de novo, quando você creu em Jesus, quando você se tornou um discípulo de Cristo, você é um fruto gerado por esta videira, através de um outro ramo. Qual foi o ramo que gerou você? As pessoas que Deus colocou para nos levar até Ele, por meio de Cristo, são os ramos que Deus usou para nos produzir como outros ramos. E nós, para aquele ramo que Deus usou para nos produzir, nós somos o fruto gerado. Mas a gente não é somente fruto individualmente e nos tornamos coletivamente vários outros ramos que vão produzir vários outros cachos. Porque numa vida com Deus, a frutificação deve ser contínua. É por isso que Jesus escolheu o pé de uva. Porque um pé de uva continua produzindo e produzindo sempre coletivamente. Porque Deus não quer indivíduos. Deus quer um povo.
formado de indivíduos, mas Ele quer um povo coletivo. Ele sempre quis um povo, sempre comunidades sendo formadas. Por isso que Ele diz: 2 ou 3, uns aos outros, vós sois, nós somos, sempre no plural, porque o pé de uva só frutifica no plural. É um cacho, percebe a unidade? Um cacho. Mas apesar de ser uma unidade, um cacho é uma unidade composta de outras unidades, que são as uvas. Portanto, é uma igreja. Mas igreja é uma unidade composta, porque igreja é ajuntamento, assembleia, eclésia. Então, não tem como eu me ajuntar comigo mesmo, de forma que eu, sozinho, não consigo ser igreja. Assim como um pé de uva não frutifica uma uvinha de cada vez. Somos uma igreja, mas uma igreja que está espalhada sobre toda a terra, e também somos igrejas locais, onde uma comunidade se reúne para servir de ramo que vai produzir mais frutos, sempre coletivos. Deus nos criou para a coletividade, irmãos. Cristianismo não combina com egoísmo. Cristianismo não combina com individualismo. Somos indivíduos, somos únicos, até gêmeos são indivíduos, diferentes um do outro, podem ser idênticos no seu corpo, mas no ser, cada um é um, e podem ter habilidades diferentes, gostos diferentes, costumes, manias, porque são indivíduos. Então é importante a gente se lembrar da nossa individualidade. Cada um de nós foi criado por Deus do jeito que somos, pelo propósito de Deus. Ele nos fez a cada um nascer nesse lugar, nesse tempo, nessa família, com essas características, e tudo isso faz parte do propósito dele para nós. Somos indivíduos, a nossa individualidade deve ser sempre exercida, mas nunca o individualismo, onde eu me coloco como prioridade diante da comunidade. Essa é a diferença. Quando eu me reconheço como um, e não tem outro Manu exatamente igual a mim, então eu me reconheço como um indivíduo que foi dado por Deus características pessoais e individuais. Mas quando eu entro na coletividade do povo de Deus, então eu me torno um, porque apesar de serem muitas uvas, é sempre um cacho. Portanto, apesar de sermos muitos indivíduos, somos todos frutos dessa videira, então somos um povo. Por isso que Paulo diz que é um só Deus, um só batismo, uma só igreja, um só Espírito, uma só vontade, um só propósito. Porque apesar das nossas características serem individuais, a gente só faz sentido quando vive no coletivo. Porque o nosso Deus é um pé de uva, e pé de uva só frutifica coletivamente. E aí Jesus diz: olha, se vocês estiverem
conectados comigo, sendo eu a videira, o meu pai o lavrador, o agricultor, o cuidador desse pé de uva, se vocês estiverem conectados em mim, assim como a seiva passa pela videira, vai para os ramos para gerar os frutos, assim também o Espírito passa por Cristo e chega até nós. Por isso que tem o fruto do Espírito. A Bíblia não diz sobre o fruto do Pai, o fruto do Filho, mas do fruto do Espírito. Então o Pai é o grande lavrador, o Filho foi plantado como semente e virou esse grande pé de uva, e o Espírito é a seiva, que por meio do pé de uva alcança os ramos e os faz frutificar, com amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito, porque por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo, esse Espírito veio habitar em nós, e Ele é a seiva de Deus, que estando em nós, nos faz frutificar. Por isso que nós precisamos estar conectados, porque se perder a conexão, a seiva não passa mais, e se a seiva não passar, não tem como frutificar. E aí Jesus diz: olha, permaneçam conectados em mim, e eu vou permanecer conectado em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer, assim vocês não podem dar fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então o Pai está cuidando dessa grande videira, e Jesus diz que todo o que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Aí Jesus diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado a vocês. Quantos aqui tem um pé de uva no seu quintal? Conheço a casa de todos vocês. Nenhum de vocês tem. Só tem uma família que poderia levantar a mão aqui agora: Denilson e Renata. Denilson tem um pé de uva no quintal dele. E um dia eu cheguei lá, e toda vez que produz, ele traz um cacho para mim, uvas verdes. Eu não sei qual é a raça daquela uva lá não. Sei que ela é verde, gostosa. Um dia eu cheguei lá, e estava só o toco, a videira saindo assim do chão, e ela tem, né, uma estrutura toda e tal, e ela saía assim, e fazia assim, e parava, só um toquinho assim. E aí eu olhei, primeira coisa que eu faço quando eu vou na casa da Renata, é eu entrar no portão e olhar para a esquerda para ver o pé de uva. Estou fascinado com o pé de uva. E aí, quando eu olhei, estava só o toco. E aí, Denilson? Deu ruim no pé de uva? Rapaz, morreu? Deu bicho? O que aconteceu? Ele falou: não, pastor, podei. Eu falei: podou não, cara, você acabou com o pé de uva, está só o toco. Eu falei: esse negócio não vai vingar mais não, já era, acabou o pé de uva, ficou só um negocinho assim. Aí ele falou: não, pastor, é assim mesmo, tem que podar. Então tá bom. Eu tinha comido um cacho da frutificação anterior àquela poda. Passou uns meses, chega o Denilson aqui com 3 cachos,
com o dobro do tamanho do que ele tinha me dado da vez passada. Aí eu olhei e falei: rapaz, mas esse aqui tão grande, tão pesado. Ele falou: isso aí é o que deu depois daquela poda. Aí passou uns dias, eu fui lá e vi, o pé estava maior do que estava antes, com mais cachos do que tinha antes, e as uvas estavam maiores e mais doces. Eu falei: gente, não é possível. O negócio estava morto aqui esses dias, só um toco. Agora já está essa parreira aqui fazendo sombra, e um monte de cacho pendurado que ele teve que amarrar com os negócios, estava tão pesado que estava quase caindo. E aí eu falei: rapaz, não é que é mesmo esse negócio de podar para dar mais fruto? É verdade? E aí Jesus diz: olha, vocês estão sendo limpos e podados pela palavra de Deus. Quem mexe com pé de uva geralmente usa uma tesoura, aquela tesoura de jardim, que é mais forte, mais, né? E eles vão cortando com a tesoura os galinhos assim, né? E arrancando os cachos e podando, usa uma tesoura. Aí Jesus fala: meu Pai vai limpar, meu Pai vai podar o pé de uva, de tempos em tempos, para que vocês possam produzir mais frutos. E a tesoura que meu Pai vai usar para podar vocês é essa aqui, ó. Tchaf, tchaf, tchaf. A tesoura de Deus aqui, ó. Tchaf. A palavra é a maneira que o Pai usa para nos podar, nos limpar, para matar a gente, que às vezes parece que a gente está mortinho, né? Mas é daquele momento de poda que dói, porque é uma tesourada é uma tesourada, dói, produz um desconforto e uma sensação de que acabou, agora já era. E aí daquele momento crítico, daquele momento que a gente não consegue ver um futuro, o Senhor, através da seiva do Espírito Santo de Deus, nos faz maiores, mais fortes e mais frutificadores. Esse é o método de Deus, irmãos. E para que isso aconteça nas nossas vidas, temos que estar conectados. Como Jesus falou, permanecendo nele. Porque sem ele, não podemos fazer nada. Nada. E logo mais à noite, nós vamos dar continuidade nessa série e nessa mensagem. E eu quero, daqui de João 15, fazer um retorno e voltar no primeiro capítulo do Evangelho de João, onde diz que no princípio era a palavra, o verbo, o logos de Deus. E a Bíblia diz: e o verbo, o logos, a palavra, estava no princípio, estava com Deus e era Deus desde o princípio. E ele então encarnou, viveu entre nós, e nós vimos a sua glória. Portanto, assim como este livro é palavra de Deus para nós, temos que estar conectados com esse livro, senão a gente não pode fazer nada. Mas Cristo é também apresentado por João como o Logos,
o Verbo, a palavra de Deus. Então nós devemos estar conectados com este livro, mas isso só vai acontecer se primeiro estivermos conectados com o autor do livro, porque ele é a videira que traz a seiva para que a gente possa frutificar, e ele é a palavra de Deus, que veio até nós, encarnada, para ser a nossa referência, para ser o nosso Senhor e consequentemente o nosso Salvador. Devemos estar conectados com Cristo e com a sua palavra. Só assim nós vamos frutificar para a glória do nosso Deus.